Fala, fiel, beleza? Meu nome é Fabiana Garrache e você tá na Rádio Coringão. Então bora lá analisar o último jogo das Brabas, que dessa vez foi pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Vocês lembram do Campeonato Brasileiro? Isso, aquele que acabou no dia 18 de junho. Estamos em agosto, sim. O jogo foi agora, no último sábado, aliás, foi Bahia e Corinthians. Então vocês lembram, né? Aquele Campeonato Brasileiro Feminino, em que os 8 primeiros se classificam, Corinthians foi o segundo, o Bahia foi o sétimo, consequentemente, jogos de ida e volta, Corinthians ganha o mando da volta. Então é isso, lembrando todo mundo recapitulando. Então agora estamos nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, Bahia e Corinthians, jogo de ida das quartas de final. O jogo foi lá em Sergipe, né, no Batistão. Então, um bom público, aliás, né? Sergipe que não leva muitos jogos, né, até lá. Então, realmente a população abraçou o futebol feminino, teve um grande público lá. Um bom público, aliás, um bom público de corintianos, principalmente. A fiel torcida se fez ouvir lá dentro e realmente fez a diferença nesse jogo. Por quê? Eu vou te contar o que aconteceu nesse jogo e por que foi tão sofrido para a nossa equipe, para as Bravas principalmente, ganhar e vir com o resultado na bagagem, vir com a vantagem para o jogo de volta. Então vamos lá. Primeiro falando do jogo, né? Esse jogo foi mandado em Sergipe no sábado, 6 horas da tarde. Então foi um jogo tarde-noite, numa temperatura agradável até. Mas num campo onde elas não estavam acostumadas a jogar, e aliás nenhuma das duas equipes estava muito acostumada a jogar. Gabi Zanotti até falou na entrevista no final da partida, foi a primeira vez na cidade, né? Então algumas nunca foram para lá, né? E aliás a equipe do Bahia também não está acostumada a jogar em Sergipe, né? Então foi um terreno um pouco irregular, um pouco não normal, né, para as duas equipes, o que até foi muito bom para o Corinthians, né? Não ter tanta vantagem para o Bahia assim. Mas o jogo começou a todo vapor, com o Corinthians atacando muito, né? As Bravas usando muito o corredor direito, principalmente ali com a Gi Fernandes. Tivemos alguns desfalques por controle de carga até também, né? Não chegam a ser desfalques mesmo, mas foram algumas atletas que foram até poupadas, né? Por causa daquele rodízio que o Lucas Piscinato vem tanto falando e vem batendo na tecla do tal rodízio, que é importante para a equipe do Corinthians por estar disputando e vai ter mais competições. Então aí o Corinthians passou, na última quarta-feira passou na Copa do Brasil. Então ainda estamos vivos na Copa do Brasil, no Brasileirão com mata-mata. E também iremos ter Paulista, estamos tendo Paulista e teremos Libertadores também. Então a preocupação da comissão técnica também é manter o físico das jogadoras. Então dessa vez as poupadas foram a Marisa, que foi titular na última partida, Duda Sampaio também foi poupada dessa partida, não jogou a partida, nem entrou no segundo tempo, e algumas jogadoras foram poupadas do time titular, como é o caso de Gabi Zanotti, que não jogou, entrou no segundo tempo, aliás, muito importante, guardem esse nome, que ela será muito importante no desenrolar da partida. E também Jaqueline, também atuou na última partida, mas também não atuou nessa. Então temos algumas jogadoras aí, né, no famoso rodízio. Então o Corinthians começa a todo vapor ali pelo corredor direito, com a Gi Fernandes dessa vez, pela ala direita, fazendo uma ala direita bem poderosa, bem ofensiva, aliás. A Gi Fernandes hoje se tornou muito ofensiva nessa partida, jogando ofensivamente, entrando dentro da área, tentando finalizações. E então ali pelo corredor direito achamos nossas melhores chances. Eu acho que uma palavra que poderia definir assim esse contexto do primeiro tempo, principalmente esses primeiros minutos, os primeiros 15 minutos da partida, foi muita intensidade, muita mobilidade do meio campo, né? Vicky Albuquerque, Andressa Alves, Letícia Monteiro e Yaya, um meio campo, um quarteto muito móvel. Muitas vezes Vicky Albuquerque dando 2, 3 passos para trás, tentando uma organização da jogada, Andressa Alves também fazendo a mesma coisa.
Então, para o Corinthians, isso resultou em muitas chances ali, muitas chances de finalização. Principalmente ali, lógico, atuando mais pelo corredor direito ali, fazendo 1-2, muitas vezes a Yaya, o Letícia Monteiro com a Gi Fernandes, a André Salves atuando um pouquinho mais pela esquerda, tentando fazer a mesma coisa com a Juliette pela ala esquerda. Mas, lógico, a ala direita tendo muito mais técnica, muito mais gente, muito mais movimentação, as principais jogadas do Corinthians saíram por aquela lateral. Mas foi aos 19 minutos que o Corinthians conseguiu sua primeira grande chance mesmo. Sua primeira grande finalização foi aos pés da Andressa Alves, com a finalização dentro da área, aliás, pegando até um rebote da zagueira ali. A zagueira tentou cortar, a bola sobe para Andressa Alves chuta cruzado e a goleira Yane consegue fazer uma defesaça ali, né? E consegue afastar o perigo. O Corinthians tentou ainda mais chances, mas o Bahia ainda teve alguns contra-ataques, principalmente usando o corredor esquerdo do ataque ali, as costas da Gi Fernandes. Como eu disse, a Gi Fernandes muito ofensiva, né? Então, ela tendo a sua ofensividade, ela sendo ala, ela tendo uma zagueira às suas costas, mas ela força, quando ela ganha sua ofensividade demais, ela força também a Thaís Ferreira, que era essa zagueira pelo lado direito, força ela a estar 1 ou 2 passos à frente também, para poder dar o bote muito mais rápido. E o Bahia explora muito esse corredor que fica aberto, principalmente quando o Corinthians perdia a bola lá na frente, né? Perde a bola no último terço do campo, a Gi Fernandes fica postada lá, né? Não dá tempo dela retornar, porque a bola corre muito mais rápido. Então o Bahia sai em contra-ataques, mas também não tendo muitas oportunidades, chances reais criadas. E aí o Corinthians sai na frente aos 37 minutos. E Fabio, o que aconteceu dos 19 dessa grande chance até os 37? É aí que está o problema. E é aí que realmente o Corinthians não conseguiu sanar aquele problema lá de trás. Lembra aquele problema que a gente já falava de saída de bola? Lembra de eu aqui também falando, olha, o Corinthians está saindo com a bola muito perigoso, saindo com a bola com lançamentos diretos, dando muitos passos longos e tudo isso mais? Aconteceu de novo. Nesse jogo também, dos 19 até fazer o gol e praticamente até o final da partida também, o Corinthians teve muito problema de construção, muito problema principalmente de qualidade na construção, não é nem de construção, de chegar ao último terço, porque chegava, mas o problema era construir uma jogada com qualidade, para chegar na finalização de qualidade, né? Numa finalização que realmente fosse criar uma chance clara de gol. Então o Corinthians primeiro precisa de mais gente saindo com a bola. As 3 zagueiras formam uma base ali organizacional da defesa, né? Mas elas estavam querendo rifar muitas vezes a bola, lançar muitas vezes diretamente para Johnson lá na frente. E você pula essa parte do meio campo, que é muito importante para a equipe do Corinthians, principalmente para uma equipe que tem muito mais técnica, tem muito mais jogadores qualificados do que a outra equipe, que é a equipe do Bahia. Então, assim, quando você tem uma equipe com a qualidade técnica muito mais alta, uma disparidade técnica muito grande entre as duas equipes, ou não muito grande, mas grande, né? Porque a equipe do Corinthians é ainda a equipe a ser batida, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians precisa saber usar o meio campo melhor. E nessas horas, muitas vezes era só a Yaya para pegar a bola, tentava girar, mas já vinha 2 do Bahia, então o Bahia começou a ganhar o meio de campo. E aí, ou a Letícia Teles, que atuava mais pelo lado esquerdo, ou a Thaís Ferreira, ou a Thaís Regina, começavam a lançar diretamente a bola para o último terço do campo, para o terço final, onde estavam postadas quase todas as jogadoras do Corinthians. Então, Vicky Albuquerque começou a ficar postada no último terço, Letícia Monteiro começou a ficar postada no último terço, Andressa Alves postada lá, Johnson também, as 2 laterais lá na frente. Então, não adianta você colocar muitas jogadoras no último terço do campo, porque isso não significa que você está construindo jogadas com qualidade para chegar numa finalização com qualidade também. E no final vou dar um número que vai bater muito diretamente com que o Corinthians, com isso que eu tô falando, que é criar chances reais de gol, criar finalizações claras, criar finalizações que possam ser gol realmente. Então, assim, o Corinthians
rifava muito a bola, tentava uma escorada de cabeça, principalmente ali da Johnson ou da Andressa Alves, que são duas jogadoras muito altas, né? Mais altas pelo menos, e tentava uma escorada de cabeça para a bola chegar no último terço ali, ou para a bola chegar para alguém finalizar. Isso é um pouco ruim para o time do Corinthians, porque acaba não criando chances claras, porque o time do Bahia acaba ficando postado só lá na defesa, principalmente ganhando ali aquele terreno que tá vazio, né? Ali o meio de campo, então a bola, se a bola fosse lançada direta, ninguém do Corinthians conseguisse pegar a bola sempre sobrava para alguém do Bahia. E aí o Bahia tentava, logicamente, limitações técnicas, né? O Bahia tentava sair pro jogo, mas lógico, o Corinthians conseguiu ali desacelerar a partida, conseguiu parar as jogadas do Bahia, muito pela limitação técnica que o time do Bahia tem. Mas taticamente o Corinthians, na organização dentro de campo, fez muita coisa, teve muitas falhas, teve muitos problemas ali, principalmente em atuação no meio campo. Isso é um contexto que já vem falando ali lá de trás, não é desse jogo só, mas é lá de trás que a gente vem falando e vem criticando essa utilização do meio de campo, principalmente com o Lucas Piscinato. Então o Corinthians conseguia ali atuar, né, conseguia ali limitar as jogadas do Bahia e conseguiu ali o seu gol no primeiro tempo e saiu vencedor no primeiro tempo, por 1-0. No segundo tempo, continuou praticamente a mesma coisa. O Corinthians tentando muitas finalizações erradas, muitas finalizações para fora, muitas finalizações marcadas. Então a gente não conseguia progredir numa boa jogada, uma jogada de qualidade. Até que tomamos um susto, né? Então parece que a gente precisa tomar um susto para conseguir começar a ter um pouco mais, jogar essa posse de bola um pouco mais com qualidade, né? Então o Corinthians aos 40 minutos toma um grande susto, o Bahia chega numa desatenção da defesa ali, na falta batida, no lateral batido, era uma bola parada para a equipe do Bahia, numa desatenção, a equipe do Bahia consegue sair com a bola ali e consegue se aproximar da área, entrar na área e a Nicole sai do gol, deixando o gol aberto, a bola acaba sendo atravessada. E ali a Raíza tá sozinha ali para só empurrar para dentro do gol. A Alessia Telles ainda tenta ali fazer uma cobertura do gol, já que a Nicole acaba saindo, ela tenta fazer a cobertura do gol. Não consegue, tomamos um empate do Bahia aos 40 minutos do segundo tempo. E aí o Corinthians começa a correr atrás, aquela loucura, né? Acréscimos. E começa a correr atrás porque tomou um susto, porque empatou o jogo num jogo que estava realmente a posse de bola era nossa, mais passes dados, realmente mais passes completos, e o Corinthians não conseguiu mudar o placar. E foi praticamente a mesma situação do jogo passado contra o Cruzeiro, né? Em que a gente faz muitas finalizações, finaliza muito, mas não consegue mudar o placar, não tem eficácia nas finalizações. Então isso realmente é um problema, outro problema, aliás, o Corinthians precisa sanar esse problema. E esse problema das finalizações foi muito significativo no jogo, porque o Bahia empata, o Corinthians começa aquela loucura de querer cruzar a bola, e não é que numa jogada deu certo. E olha que foi na última jogada. Não falei pra vocês lembrarem do nome da Gabi Zanotti? Gabi Zanotti, nossa camisa 10, entrou no segundo tempo. E conseguiu ali fazer o gol da vitória. Conseguiu dar a vitória por 2-1 para o Corinthians. E essa vantagem não estaria na mala do Corinthians, trazendo de volta para São Paulo esse resultado, se não fosse por Gabi Zanotti. Estava no lugar certo, na hora certa, fez o chute certo. A bola entrou no cantinho da goleira, não tinha o que ela fazer realmente, mas foi um bate-rebate dentro da área. A bola sobra para ela ali com 4, 5 jogadores perto do gol, ali quase na linha do gol. Nisso, antes ainda, o Edmila tentou chutar a bola, a goleira pegou, a bola rebateu e aí acabou sobrando para a Gabi Zanotti. E a Gabi Zanotti chutou pro gol e foi gol. E ufa! Realmente aquele que a gente fica com o coração apertado e no final, ufa! O Corinthians consegue trazer o resultado para São Paulo, vai jogar no Pacaembu, né? Não é o próximo jogo é Ferroviária pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. E no Pacaembu também, aliás, porque o jogo é em casa, né?
Então, mas vai ser mandado no Pacaembu, mães a mando do Corinthians. E o próximo jogo, sexta-feira também, Bahia, só que em casa, dessa vez jogo de volta das quartas de final. E o Corinthians traz essa vantagem, mesmo que mínima, né? A vantagem, lógico, é de um gol ali. Um gol para levar para os pênaltis, aliás, mas um empate, né? Então, mas o Corinthians não pode sentar, e realmente, assim, com a fiel torcida, não tem como sentar em cima desse resultado, tem que vir aqui em casa com a sua torcida para ganhar. E ver se a comissão técnica vai ver esses problemas, vai ter soluções para esses problemas, que não vem de agora, mas que muitas vezes, quando a gente se depara com uma equipe como o Bahia, que tem limitações técnicas, lógico, mas que também consegue ser organizada e consegue ser taticamente coerente, o Corinthians se vê com muitas dificuldades, principalmente quando tem a bola e precisa fazer o resultado, porque o Corinthians é o time a ser batido e não o contrário. Então a gente precisa achar um jeito de jogar como o time a ser batido. E realmente a gente tá jogando muito mais reativo, porém mal organizado, e chega umas horas em que em uma bola o jogo muda. E a gente não quer isso pro time do Corinthians, a gente não quer isso, a gente quer tranquilidade. Porque, né, lógico, a gente é corintiano, a gente sofre, mas é lógico que a gente quer ver o Corinthians jogando bem, né? A gente quer ver o Corinthians jogando um futebol bom. E muitas vezes o resultado não expressa o que o jogo foi. E é isso que eu vim mostrar pra vocês aqui agora. Se vocês gostarem, compartilhem esse vídeo com todo mundo aí, corintianos, corintianas ou não, compartilha com todo mundo aí. Já deixa o seu like, por favor, se der, hype esse vídeo também, bota aí, ó, bota o like, bota pra hypar também. E fiquem ligados nas redes sociais da Rádio Coringão, que tem muito mais pra vocês, sempre tem live, transmissão. E é isso, é nóis e vai Corinthians!